eu poderia estar. Eu quero fazer uma pergunta, mas não precisa responder, né? Quando nós vemos escombros, será que há esperança? E a esperança além dos escombros. Primeiro quero fazer um comentário em um versículo do capítulo 10, não precisa abrir, Salmos 10, versículo 1, só para que a gente comentar. Salmos 10, capítulo 1, versículo 1. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Até aqui. Lucas 17, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Existem momentos que parece que nesses momentos nós estamos sozinhos, né? Momentos de angústia, eles podem sobrevir sobre todas as pessoas. E nesse mês que nós estamos querendo tratar a questão da família, a questão do ensino no lar, não há, acredito eu, um lugar que nos traga maior aflição e angústia do que um problema no nosso lar, né? Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos entes queridos. Quando nós vemos que algo toca nessa área, então já quero incentivar para que você esteja colocando no coração e venha e participe para poder, vai resolver todos os problemas? Não. E Jesus nem prometeu isso, mas vai capacitar para que você possa enfrentar e passar por esses problemas. O avanço do mal, então, numa forma geral, como esse salmista que falou, nos gera uma sensação de solidão. E nós temos sido testemunhas de tamanha perversidade, né, dos nossos, quando eu falo não só do Brasil, dos governantes, das autoridades, né, onde nós vemos injustiças sendo cometidas, as autoridades se levantam contra a família em vários países, com uma pauta progressista, né, uma pauta que a gente sabe que é do esquerdismo, comunismo, que vem dominando com a sua maldade em vários países. Muitos têm aderido a uma fé que anda de mãos dadas com o comunismo. A família e crianças vêm sendo atacadas. Ideologia de gênero, agenda que nós vemos de relações homoafetivas, liberação das drogas, agenda abortista, liberdade ou libertinagem sexual, sexo fora do casamento, traições e mentiras. E diante desses temas, o mundo celebra. Não são poucas as vezes que nós vemos festas na TV por celebrar a perversidade. E calando aqueles que vêm se levantando, proclamando a liberdade em Cristo e a salvação em Cristo, fora desse sistema, ameaçando de discurso de ódio, de crime, é o avanço da maldade. E nós podemos ficar no meio disso. Senhor, estou só. Como que pode? O Senhor está longe? Estão tocando nas nossas crianças. Eu fui votar, fiquei bastante tempo para fazer a votação. Me perguntaram de qual vereador eu tinha ido lá votar, por qual vereador. Vocês já conhecem meu rosto, eu já franzi. Que negócio é esse? Você pensa que está falando com quem? Por dentro, não cheguei a falar isso, mas por dentro fiquei assim, irado. Irado mesmo, que eu não posso trazer para o culto, mas fiquei.
Eu falei, que negócio é esse? Eu vim aqui votar, ainda que eu ache que tem melhorias a serem feitas nesse sistema. Mas você vê como que as pessoas estão querendo, como que elas usam essas coisas. Lá em Niterói também Foi ruim. Você vê que as pessoas escondem informações. E essa tem sido a agenda, tem sido a luta. Porque eles têm um alvo, que é a sua família. Colocar o modelo de família que eles entendem ser perfeito, que é o ideal, que é onde eles dizem que nós não toleramos as diferenças. E quando eu digo é um conceito de família que o mundo celebra, não só de um jeito, mas com todas as anomalias do pecado, como o sexo antes do casamento, entre outras coisas, ou dentro do casamento e levando mácula para o leito, levando pornografia, celebrando a maldade. Alguns, até em púlpito, profanando o que é santo, mandando falar em línguas no momento do ato sexual. Deus não tem se agradado disso. É o mundo querendo invadir a igreja. E é o mundo fazendo com que muitos se dobrem de joelho. Eu percebi que tinha uma pessoa... Veio o som agora? Eu percebi que tinha uma pessoa na minha frente que era da igreja. E reparei que eles estavam com medo. Porque estavam falando, bota o casaco para não ver. Porque aí eu percebi o que era. Era uma camisa que mostrava o ministério de igreja. E eles estavam com medo lá. E eu estava com a camisa do XP3. E eu reparando, não, bota aí a camisa, fica aí, mãe, não sei o quê. Aquele negócio, medo, estão ficando acuados. E alguém falou atrás de mim assim, Nova Vida do Coelho, vou lá visitar. E eu falei, pode ir. Eu vim aqui votar contra. Aí aquela pessoa tirou o casaco dela. Estou fazendo uma demonstração do que eu vivi hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, Antigo Testamento é livro, no capítulo 30. No versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Até aqui. Senhor, fale conosco, ó Deus. Seja o teu Espírito sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma caminhada de aproximadamente 120 quilômetros durante 3 dias. Davi era um servo de Deus que estava vivendo, ele foi proclamado, ele foi escolhido como rei, mas não estava no trono, estava na preparação para o trono, estava vivendo como um fora da lei.
perseguido por servir a Deus, por ser servo do Senhor, por obedecer à voz de Deus, por obedecer nos pequenos detalhes aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele vivendo como um fora da lei. Depois de caminhar de volta, o que você pensa depois de um dia de trabalho? Cansado? Às vezes você não comeu nada, quem já passou por isso? Você chega em casa faminto. O que você espera quando você chega no seu lar? Um lugar aconchegante. Eu sei que muitas vezes nós temos até receio de ir para casa, mas você quer desfrutar de aconchego, de um lugar de descanso, aonde você possa se alimentar, aonde você possa descansar, aonde você possa dizer: a paz de Cristo está neste lugar. No entanto, quando eles chegam ali, 600 homens, mais Davi, eles não poderiam imaginar de forma antecipada o que eles iriam ver. Mas era um lar, na verdade não era mais um lar, eram apenas ruínas, escombros. Estava tudo acabado, queimado. Como que eu posso ter esperança além destes escombros que está a minha família? Chegando com ela arrasada, e a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 30, uma palavra muito forte para mim: ímpeto. Foi com ímpeto, de forma repentina, súbita, mas com força e com intensidade. Tamanha a violência que foi contra aquele lugar. Então a Bíblia está dizendo que os amalequitas arruinaram aquele lugar com violência. Representando o mundo, é isso que eles querem fazer na nossa família. De forma rápida. Por que não matam? Logo, querem matar. Esse é o desejo. Porque só podem fazer se Deus permitir. Mas eles querem matar. Mas eles não podem fazer se Deus não permitir. Por que eles querem matar? Para não ter esperança. É arriscado para o inimigo ter pessoas vivas. Por quê? Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver fôlego, há esperança do resgate do Senhor. Por isso ele vem com violência para destruir. Mas não lhe foi permitido. E quem eram esses amalequitas? Quem eram esses amalequitas? Esses que vieram e destruíram tudo. Não precisa abrir, mas depois você pode ler que foi o momento em que Saul foi rejeitado. Saul teve a ordem de destruir esses amalequitas, e ele não fez. No versículo 3, fala sobre isso, do capítulo 15, de 1 Samuel, no versículo 20. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esses eram os inimigos. Tudo aquilo que é o seu inimigo da fé, aquilo que pode estar dentro do seu coração, aquilo que pode vir a querer destruir a família,
nós precisamos retirar por completo. Nós precisamos eliminar da nossa vida e de dentro do seio da igreja também. Não podemos deixar postes ídolos, porque nós queremos agradar as pessoas, porque nós temos medo de ferir alguém. Pecado deve ser tratado como pecado. E nós precisamos nos arrepender. Esses inimigos já eram conhecidos. Inimigos que não destruímos atacarão as famílias no futuro. Inimigos que nós não viermos a destruir, eliminar, irão atacar famílias no futuro. E será que teremos pessoas ainda levantadas por Deus para combater e resgatar essas famílias? Nós precisamos manter os princípios de Deus vivos em nosso coração, com toda a nossa força. Inimigos que não destruímos voltarão para nos destruir. O pecado, aquilo que nos afasta de Deus, que nós não eliminamos, voltará para nos destruir. Voltará na nossa casa, para atingir a nossa casa. De que maneira? Com violência, querendo destruir. E nós precisamos aproveitar a oportunidade de Deus, porque nós estamos aqui vivos, ouvindo o Senhor, as maravilhas de Deus. E o que acontece ali? Ferido e queimado. Ferido e queimado. O ataque do inimigo leva à tragédia. Esse pecado leva à tragédia. E não é uma tragédia acidental, é intencional. É planejada, é articulada, é dizendo: você não é filho de Deus, para que se preocupar com isso, para que viver dessa maneira? É intencional. Não fale sobre família, não ensine como se livrar dessas coisas que deixam a mente das pessoas cativas. Não fale sobre isso, porque não é popular. Não é por acaso que um lar fica todo assolado, destruído. Não é por acaso, é intencional, que não querem mais que nós tenhamos família segundo o proceder de Deus, segundo como foi instituído na Bíblia, que nós venhamos a fazer e construir da maneira correta. Não podemos iniciar uma construção de forma errada. Ela irá desabar. Que o que começa errado, terminará errado. O lar não foi assolado por acaso. Os inimigos, os postes ídolos precisam ser eliminados. E não foi também de um dia para o outro que apareceu esse inimigo. 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Rodeando. Não é de um dia para o outro. E no versículo 2 diz que levaram cativas, mas ninguém mataram. Numa grande tragédia, a aliança que você tem poupará a sua família. Numa grande tragédia que possa acontecer, você na aliança terá a sua família poupada. Princípios de Deus na sua vida: perdão, arrependimento, renúncia. A sua família será poupada. A devastação está diante de todos. No versículo 3 nós vemos isso.
A afronta é grande, a devastação também. É possível que nós tenhamos alguém na nossa família que esteja cativo. É possível. É possível que você tenha alguém que você ama que esteja cativo e perdido. É possível que você esteja cativo e perdido. A devastação às vezes chega, todos nós estamos sujeitos. O que nós precisamos ter no versículo 4? Eu pergunto, os seus olhos secaram? O que eu quero dizer com isso? Você não chora mais? Aqueles que choram serão bem-aventurados. Será que eu desisti da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu lar? Será que eu parei de derramar lágrimas pelas situações que precisam de lágrimas? Será que eu perdi a esperança devido à devastação que o inimigo fez na minha vida? Como estão as suas forças? Elas já se foram. O tempo levou a sua força. Não tenha os seus olhos secos diante da calamidade, mas derrame choro diante de Deus. Não fique com seus olhos parados, sem derramar lágrimas. Não desista da sua vida, da sua família, do seu lar, do futuro que Deus tem para aqueles que o seguem. É um futuro diferente do futuro que o mundo tem. O mundo oferece algo para você, mas a cobrança é diferente. Oferece libertinagem, mas vai cobrar de você que você seja uma pessoa correta. Oferece tudo ao oposto, mas a cobrança é dura, é rígida, querendo te esmagar, te humilhar, acabar com você. E agora nós vemos no versículo 5 que a casa de Davi foi toda levada. As famílias foram todas levadas. Não sobrou nada. Perdeu o bem material, que é a casa, que é o lar. Quantas pessoas não estão nas ruas por causa disso? Destruição, humilhação. Perderam o lar. Talvez pessoas que estão nos escutando, ou alguém que você conhece da sua família, que passou a morar na rua, que perdeu o seu lar, perdeu a sua família. O bem material foi perdido e a família também foi levada. Eu não tenho casa e eu não tenho família aqui comigo. Essa era a situação. Só vejo escombros, só vejo devastamento, ruínas, só vejo pedras derrubadas. Não só uma preocupação aonde eu dormiria, porque qualquer um que ficasse em casa vai se preocupar com isso, mas diante de perder tudo, de bens, tinha família, sequer dava para pensar nisso, porque a família é de fato a menina dos olhos de Deus. Com cuidado, com carinho que Deus cuida. E Deus zela por aqueles que valorizam a família, aqueles que estão colocando diante de Deus a família em choro, em lágrima, em pranto. Deus lá de cima, no sentido de estar olhando para você com um olhar de recebendo aquilo como um aroma agradável, de bom grado,
E agora nós vemos Davi sozinho. Depois disso tudo, de contemplar aquela cena terrível, com 600 pessoas que o estavam acompanhando, é como se não tem ninguém, 600 contra 1, porque agora a angústia e dor estava na mesma situação para todos. Mas eram 600 contra 1. Davi, você é o culpado. E não só o colocaram como culpado, como estavam querendo apedrejar Davi. Matar Davi. Muitas vezes, nós que fazemos a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, pode ser vítima de apedrejamento. Podem estar querendo matar vocês, como estão querendo matar a igreja, do seu zelo com a palavra, do seu zelo com a pregação. E eles sequer sabem o que Deus pode fazer através da igreja. O que de fato Deus tem para o mundo através da igreja. Não é discurso de ódio, mas é trazer a possibilidade de comunhão com Deus. A amargura nos leva para longe do caminho. Eles estavam amargurados. Eles estavam desnorteados. Às vezes, por causa da amargura, nós tomamos decisões erradas. Nós culpamos Deus, nós abandonamos Deus. Por causa de coisas que nós passamos no nosso coração, coisas que vêm nos amargurar, nós deixamos essa amargura e esquecemos quem é o Senhor. Porque não se trata de Davi, mas se trata de quem é o Senhor. A quem nós servimos e a quem nós abandonamos. Quando nós abandonamos a igreja do Senhor, o serviço do Senhor, por causa de todas as lutas que nós temos e aflições, nós estamos virando as costas para Deus. E Davi, o único entre 600, também sofrendo como eles, ainda com o peso de colocarem a culpa nele, amargurado, sem conseguir ver uma direção de forma humana. Ele não se deixou levar por aquela situação. Mesmo sem apoio, críticas não faltaram para Davi. Ameaças de morte também não faltaram para Davi. Muitos culpam o Senhor por permitir a destruição. E o Senhor leva a culpa. O que fazer neste momento? No versículo 6, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Seja o Senhor o seu Deus para te reanimar em todas as lutas da sua família, da sua casa, do seu lar, contra os inimigos. Busque força no Senhor, como Davi fez. Impossível ficar animado naquele momento. Não tinha condições dele se levantar, dele pensar em fazer algo. Às vezes a nossa vida é assim. Não tem condições. Está escuro demais. Eu não consigo ver uma solução. Diante de fatos assim, nós podemos lançar mão dos recursos de um Deus fiel. O Deus que fez aliança contigo e que não volta atrás na sua palavra. E Davi vai consultar o Senhor no versículo 7 e no versículo 8. Ele manda trazer a estola sacerdotal, foi levada até ele e ele consulta o Senhor. Ele pergunta: Senhor, é como se ele estivesse falando,
Poderia eu alcançá-los? Há condições nessa situação, minha mesmo. Eu já não estou aguentando mais. Há condições de mudar essa situação? Terei como andar, caminhar, perseguir e alcançar? Teria eu como salvar? Ele nem sabia se eles estavam vivos. Como você vai ver uma cidade, uma ruína? Quem está vivo nessa situação? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ele recebe uma resposta do Senhor. Não tem solução, mas nós sabemos que para Deus não há impossível, porque nós servimos ao Deus do possível. Continua, Senhor, ou desisto? Tem solução, Senhor? Há sempre solução para a nossa família. Há sempre solução para nós estarmos de novo honrando ao Senhor, diante de Deus, com perdão de Deus, servindo ao Senhor, mudando o nosso caráter, por mais falhos que nós possamos ser. Se nós estamos respirando e ouvindo o Senhor, o desejo do Senhor não é condenação, é libertação. Davi orou e ele teve resposta. E o que ele fez? No versículo 9, pode colocar na tela, partiu. Fácil? Não é fácil. Porque diante de uma resposta, numa situação dessa, como eu conseguirei alcançar? Como eu conseguirei restauração nessa situação? Como que o meu filho pode estar na igreja? A esposa, o esposo? Como eu posso mudar essa situação? Mas Davi, ouvindo a resposta de Deus, aquele que é fiel, foi um antídoto em meio à frustração. Não levante enquanto Deus não falar contigo. Dobre o seu joelho, receba o antídoto diante da frustração. Diante da calamidade. E eles perseguem, eles vão atrás, Davi vai atrás. No meio do caminho, no versículo 10, 200 ficaram cansados, não conseguiram. Mesmo com aquele ânimo do Senhor, 200 não conseguiram continuar. O grupo sempre é importante. A igreja sempre é importante. Em alguns momentos, andar um pouco mais pode significar para alguns o esgotamento total. Quem já sofreu por esgotamento sabe o que é estar esgotado. Eu não consigo mais caminhar. Eu não consigo mais andar, não consigo mais seguir. Eles até aquele momento tinham caminhado cerca de 30 quilômetros. E eles não conseguiam mais. Será que não é a situação de alguns? Alguns que nos estejam ouvindo em casa, que está aqui, de nossos familiares. Nós paramos de orar, nós paramos de chorar. Davi perseguindo, continuando. Veja como Deus cuida. No meio do campo, no versículo 11, alguém que foi maltratado por eles, deixado para trás porque estava doente, foi aquele quem Deus deixou lá vivo para poder, no meio da ação que ele estava fazendo, dizer aonde estava a família dele. Deus sempre prepara aquilo que você precisa. Não há morte em Cristo. Nós servimos um Deus vivo. Ele é a própria vida.
Ele sustenta o nosso lar e dá provisão em tudo. Depende de nós algumas ações, simplesmente obedecer. E esse obedecer pode ser diante de uma barreira muito grande, de obstáculos que, como que eu vou passar? Como que eu poderia? E de fato, isso é verdade. Mas no Senhor, todas as coisas são possíveis. Não perca a esperança. Você não foi chamado por uma obra que vai ficar pela metade. A obra que Ele diz na Bíblia que Ele começou, Ele vai terminar. A crueldade dos amalequitas com aquele egípcio foi convertida em bênção para o sábio. Como assim bênção para o sábio? Olhar uma pessoa que estava com um grupo, talvez você com raiva já iria matar. Você não quer saber. Davi, pode me levar lá? Ele estava com foco no resgate que Deus ia dar. O foco dele era o resgate da família dele. Nenhuma raiva fez com que ele perdesse essa visão que Deus tinha dado para ele. Nem para a direita, nem para a esquerda. E ele pergunta, e ele desce, conforme ele falou, para onde está o bando. O egípcio diz, não me mate, que eu vou te levar lá, nem me mostre a ele, porque senão vão me matar. Provisão de Deus. Aquele que é maltratado, para o sábio, é caminho de libertação. O inimigo, quando eles chegam no local, no versículo 16, o que o inimigo estava fazendo? Festejando. Festejando a derrota, faz festa pela nossa derrota. Quando nós não ouvimos esse falar de Deus, que Ele está nos chamando a cada momento para segui-lo. Devemos saber contra quem nós lutamos. Não é uma luta dentro da igreja. É uma luta espiritual. É uma luta contra esses movimentos, no sentido daqueles que são influenciados por Satanás para roubar a nossa família. O nosso inimigo não é aquele que está na nossa casa, nesse sentido aqui que eu estou falando, nesse contexto. Nós não estamos disputando. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Aí a Bíblia diz, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. É assim na nossa vida quando nós ouvimos o Senhor. Tudo que está guardado nas mãos do Senhor, ninguém pode abrir a mão de Deus para tomar. Se a vida da sua família, você coloca a sua família diante de Deus, todos os dias, creia que a sua família está guardada. Se a sua vida está diante de Deus, está guardada. Se Deus manda você ir, vai. Se Deus mandar você recuar, recue. Siga a ordem do nosso general. Tudo Davi tornou a trazer. E Davi, que estava sendo criticado, que queriam matá-lo, através da vida desse homem, todas as famílias foram resgatadas. Agora estava recebendo honra.
Aquele que se mantém fiel recebe honra no final. Recebe salvação. Eu coloquei um negocinho aqui em cima, vocês estão vendo? Acredito que não. É uma semente. Um grão de mostarda, está aqui. Está aqui em cima. Difícil, acredito que ninguém esteja vendo. É quando Jesus compara a fé dos discípulos. E esse momento, Davi estava diante da fé, que na verdade quer dizer, tem ou não tem fé? E tem a ver com frutificar, da maneira como ela vai crescer, porque a fé genuína em Cristo Jesus, não há nada que pode vencer ou abalar. E a permanência nela dá uma árvore em que pássaros podem fazer ninho, ou seja, a sua família fará ninho nessa tua fé. A sua família será guardada nessa árvore com uma sombra, com o azeite que é o Espírito Santo sobre a vida da sua família e de todos aqueles a quem Deus está confiando a você. A fé genuína, ela gera a verdadeira árvore. Ela gera a verdadeira fé. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola a apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Essa é a árvore de Deus na sua vida pela sua fé em Cristo. Não desista da sua família. Vocês já viram isso aqui, ó, grão de mostarda. Difícil até de ver aqui, né? Tem bastante. Você só precisa ter a fé em Cristo. E essa fé vai se desenvolvendo. Tendo a fé em Cristo. Davi não teve aqui ausência de aflições, de problemas. Não teve isso. Não teve ausência de uma promessa de que tudo caminharia de uma forma tranquila. Que não teria desafios. Mas ele disse assim, a sua família está guardada, Davi. E andando comigo, todas as outras famílias estão guardadas também. E aqueles 600 homens, mesmo os 200 que ficaram para trás, que não estavam querendo dar a eles também o despojo, Davi falou, vai receber todo mundo igual. A salvação é para todos. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus estão guardados, estão seguros, estão salvos. Não desista da sua família, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, peça ajuda, alguém ajudará você, orará por você. Nós possamos nesse momento entregar esse culto ao Senhor, em louvor, em agradecimento, em gratidão, sabendo que é o Senhor quem fortalece a sua mão. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor, eu entrego esse momento de palavra. Entrego as famílias aqui representadas, ó Deus. Tudo isso que será feito durante esse mês, Senhor. Pessoas às vezes ficam zombando de nós, Senhor. Às vezes nós estamos secos, não conseguimos derramar lágrimas, Senhor. Às vezes é muito difícil, ó Deus, entender essa Tua palavra que o Senhor está nos dando para continuar. Essa fé, ó Deus, que o Senhor plantou no nosso coração, Senhor.
Há dificuldades, ó Deus, às vezes para nos mantermos firmes, Senhor. Porque às vezes são grandes as tentações, as dificuldades. O nosso coração às vezes está turbulento. A angústia às vezes toma conta da nossa vida. Às vezes nós pensamos que não há mais solução para aqueles que estão ao nosso redor. Mas, Senhor, cada um aqui está fazendo uma aliança contigo. É o Deus fiel, o Senhor da aliança, aquele que promete e cumpre, aquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que quando lança uma palavra é que vai acontecer. A mulher estéril terá filhos, aqueles filhos afastados, a partir da sua palavra, poderão ter prazer em estar na tua casa, Senhor. Eu não tenho, ó Deus, poder em mim mesmo, mas o teu Santo Espírito, na tua igreja, age restaurando. O Senhor é o Deus da restauração, que restitui as nossas mãos, Senhor, as nossas forças, Senhor. Restitui, ó Deus, as forças aqui nos lares, Senhor. Dê sabedoria a cada um, Senhor. Dê um coração e uma mente voltada para Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me Tuas asas, Senhor. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és,
nossas vidas. Toma o teu lugar, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Que sejamos, ó Deus, famílias fortes, famílias que estejam alicerçadas, ó Deus, na tua presença. Que o Senhor seja o alicerce. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento que precisamos te buscar em todo tempo. Que o Senhor precisa estar presente no nosso lar, transformando, trazendo mudanças. Que, ó Deus, como pai, como mãe, como família, ó Deus, possamos estar atentos às ciladas, ó Deus, deste mundo, às flechas que têm sido lançadas ao nosso lar, Senhor. Que possamos, ó Deus, fechar as brechas. Que possamos olhar para o Senhor com temor e tremor. E que toda, Senhor, a autoconfiança que nós temos possa ser jogada por terra. Que haja a dependência do Senhor, que haja o reconhecimento de que sem a Tua presença, sem o Senhor nos guiando, nós pereceremos. Precisamos de Ti, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, esteja guardada pelo Senhor. Para os desafios que vierem essa semana, ó Deus, que possamos olhar para o alto. Olhar para o Senhor, confiantes de que se estivermos com os nossos olhos no Senhor, a nossa mente, o nosso coração em Ti, nós não pereceremos. O Senhor há de nos garantir a vitória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trazido a este lugar pessoas tementes a Ti, corações sensíveis ao Senhor, dispostos a Te obedecer, Senhor. Que nenhuma ave de rapina roube isso, mas que a Tua presença prevaleça em cada coração. Que essa busca por santidade, que essa busca de estar no centro da Tua vontade, que nenhuma circunstância venha roubar isso. Nós permaneceremos em Ti, Senhor. Nós renovamos essa aliança com o Senhor, crendo que o Senhor milita por nós, crendo que é o Senhor que luta por nós, e por isso nós cremos na vitória. Amém? Deus abençoe a todos. Eu poderia estar em qualquer outro